Sejam bem-vindos ao Caderno 4. Vamos começar aqui o Caderno 4, falando dos verbos pronominais. Verbos pronominais, o que são verbos pronominais e por que vamos falar desses verbos agora, como eles são trabalhados nas questões de concursos, o que as bancas pedem em relação aos verbos pronominais. Então, eu começo aqui com o conceito de verbo pronominal. Vamos lá. Verbos pronominais são aqueles que trazem um pronome integrante do verbo e que não podem ser conjugados sem ele. Vamos aos exemplos. Veja algum deles. Arrepender-se, atrever-se, assemelhar-se, candidatar-se, dignar-se, esforçar-se, queixar-se, refugiar-se, suicidar-se, estreitar-se, são exemplos. Nesse caso, o pronome é parte integrante do verbo, não pode ser retirado e não exerce função sintática. Então, a primeira coisa que eu queria que você visse aqui é o conceito de verbo pronominal. Verbo pronominal, essencialmente pronominal, é esse verbo aí que se conjuga com pronome. Esse pronome faz parte do verbo. Por quê? Porque esse verbo é pronominal. Ou seja, esse pronome acompanha o verbo na sua conjugação, na sua flexão. Então, por exemplo, arrepender-se. Quando você conjuga o verbo arrepender-se, você conjuga com pronome, né? Você não consegue tirar. Muita gente tira. E isso é algo que me deixa nervosa. Poucas coisas me deixam nervosa, mas esse negócio de retirar o pronome de um verbo essencialmente pronominal é uma moda que está rolando aí nas redes sociais. Isso não tem o menor charme. Não fique repetindo isso para se tornar igual aos outros, porque você está indo, lembra que você é um futuro aprovado. E futuros aprovados não se misturam à massa. A massa gosta de retirar verbo, o pronome do verbo pronominal. Já reparou? Então, isso tem sido uma constante nas redes sociais. Então, em vez de a pessoa falar, eu me apaixonei, ela acha bonito dizer apaixonei. Entendeu? Como se aquilo fosse o charme dela. Então, as pessoas falam assim, apaixonei nessa blusa. Como assim? O verbo é apaixonar-se. Então, dizer eu apaixonei, para mim, não tem charme algum. Muito pelo contrário, você está violentando a sua língua portuguesa. E com isso você se iguala a uma massa que sequer tem noção do que seja um verbo pronominal. Então, a partir de hoje, você não vai repetir essa modinha. As pessoas falam muito, né? Então, apaixonei, arrependi. Arrependi, entendeu? Arrependi, tá? Não. O apaixonei é assim, eu arrependi. Não, não tem eu arrependi. Eu apaixonei. O apaixonei é uma febre. Não tem isso, entendeu? Eu tenho eu implico pouco com deslizes gramaticais, porque muitas vezes eles são resultantes de convenções ali do uso da língua. Mas tirar o pronome do verbo pronominal vai fazer com que você erre as questões. Porque você vai até esquecer que ele é pronominal. Entendeu? O problema é esse, o aluno esquece que é pronominal. E aí acaba errando questão por isso. Esses verbos, eles têm que vir com pronome. Então, eu me arrependi, eu me atrevo, eu me assemelho, eu me candidatei, ele se dignou, eu me dignei, não é eu dignei. Eu dignei, não, eu me dignei. Eu me esforcei, eu não esforcei. Eu esforcei para estar aqui com você. Você fala para a pessoa, então pode ir embora. Tá fazendo. A pessoa fala assim, eu esforcei para ficar com você. Você vai falar, ok, então continue no esforço. Então, esses pronomes, eles compõem o verbo. Suicidar-se, estreitar-se, entre outros. Esse se é o chamado PIV. Você vai ver já nas questões. Parte integrante do verbo. E são duas coisas que você tem que entender. Esse pronome, então, não pode ser retirado.
e não exerce função sintática. Ele não exerce função, isso é importante você entender. Ele não exerce função sintática. Como assim, Adriana, não exerce função sintática? Entenda, ele não é objeto do verbo. Ele não é nada, ele compõe o verbo. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Quer ver? Rapidinho. Aproveite esse material aí e pegue um exemplo. Coloque uma frase curta aí, por exemplo. Você diz assim, vamos para o verbo ele. Vamos usar ali o primeiro exemplo. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu do ocorrido. Esse verbo, ele não é o verbo arrependeu, ele é o verbo arrepender-se, entendeu? Então, veja, esse é o nome do verbo, arrepender-se. E esse verbo arrepender-se, esse se compõe o verbo. Ou seja, ele não é, em termos sintáticos, só para você entender isso daqui, ó, o ele é o sujeito e do ocorrido é o objeto indireto. Ou seja, esse verbo aí, ele só tem um complemento. Esse se não exerce função sintática. Então, Adriana, esse se pode ser objeto direto, pode ser alguma coisa? Não, ele compõe o verbo, entendeu? Então, esse verbo aqui, ele é VTI. Quem se arrepende de, entendeu? Então, veja, isso é um exemplo, tá bom? Vou te dar um outro exemplo com verbo pronominal. Verbo pronominal não é só com o se, pode ser um me, entendeu? Quando você diz assim, ó, vou te dar um exemplo com me, ó, eu me queixei de dor nas costas. Preste atenção que a teoria é só essa. Adriana, a teoria é curta. Acabou aqui. Verbo pronominal, a teoria está nesse slide. Então, é só você entender essa teoria, tá bom? Então, olhe para cá, olhe para cá. Eu me queixei de dor nas costas. Quando você diz eu me queixei de dor nas costas, repare que aqui, mais uma vez, é um verbo pronominal. O verbo é queixar-se. Repare que esse me faz parte do verbo. Ou seja, eu não poderia retirá-lo. Ele não pode sair da frase. Eu não posso dizer eu queixei de dor. Exceto pelas redes sociais. Eu queixei, eu apaixonei. Mas está errado isso daí. O pronome compõe o verbo, entendeu? Então, ele não tem função sintática. Não é só o se que é parte integrante do verbo. Pode ser um me também. Então, eu estou até colocando... Pode ser me, te, se, nos, vos, qualquer pronome. Porque você, à medida que você conjuga, o pronome vai mudando. Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa. Nós nos queixamos. Se fosse nós nos queixamos, o nos é que seria o PIV. Parte integrante do verbo. Então, cuidado para não achar que o PIV é só o se, tá? É qualquer um desses pronomes oblíquos, tá bom? Então, ó, eu me queixei de dor nas costas. Esse me também é PIV, ó. Então, deixe-me colocar aqui em destaque, ó. Esse se é PIV, parte integrante do verbo. Esse me é PIV, parte integrante do verbo. Isso quer dizer que ele não exerce função sintática, entendeu? Ele não exerce função. Tá? Como assim não exerce? Ele não é sujeito, ele não é objeto direto. Então, ó, o que há de função sintática aqui? O eu, que é o sujeito, o pronome pessoal reto, e o de dor, que é o objeto indireto. Entendeu? Esse verbo é transitivo e indireto. Os verbos pronominais, muitos deles pedem preposição, mas não é lei, tá? Em geral, muitas vezes os verbos pronominais pedem preposição, pedem complemento preposicionado, mas isso não é lei. Por exemplo, suicidar-se. Ele não pede, não é transitivo e indireto. Então, não decore esse negócio. Já vi aluno decorando. Verbo pronominal é sempre transitivo e indireto, sempre pede preposição. Não, não existe isso de sempre. Se houvesse, eu falaria aqui para você e aí eu iria macetear isso daí, mas não. Então, eles muitas vezes pedem preposição, mas não é sempre que eles pedem. Então, não vale a pena decorar. Outra coisa. Para fechar essa teoria, eu quero te contar uma notícia ruim. Não tem jeito, eu vou ter que contar uma notícia ruim, tá? A notícia ruim, ó, esses verbos aqui, presta atenção para eu te contar a notícia ruim. Esses verbos aqui, eles são chamados de verbos
essencialmente pronominais. Essa é a notícia ruim. A notícia ruim, depois eu vou te contar uma boa, tá? Mas agora eu vou te contar uma ruim. A notícia ruim é que existem os essencialmente pronominais, que são sempre pronominais, que só aparecem com pronome, sempre com pronome, tá bom? Ou seja, eles não podem vir sem pronome, entendeu? O verbo zangar. Existe zangar? Não, é zangar-se. Eu me zanguei, não é? Eu zanguei. Ah, Adriana, eu conheço uma pessoa que falou eu zanguei. Tá, tudo bem. Eu também conheço uma pessoa que falou eu apaixonei. E tá tudo errado. Porque esses verbos são essencialmente pronominais. Então, eles estão catalogados na gramática como essencialmente. O que quer dizer essencialmente? Sempre pronominais. O pronome acompanha o verbo. Essa notícia ainda não é notícia ruim. Eu vou dizer a notícia ruim agora. Então, a notícia ruim é: existem os essencialmente pronominais e existem, agora vem a notícia ruim, os verbos acidentalmente pronominais. O que são verbos acidentalmente pronominais, Adriana? Eu queria só decorar essa lista e ficaria tudo bem, porque eu decoraria a lista de verbos pronominais. Essa lista não tem fim, Adri? Não, não tem fim, essa é a notícia ruim. Porque existem verbos que são acidentalmente pronominais. Como assim eles aparecem? Com pronome ou sem pronome? Por exemplo, quando você... o verbo... Vou te dar um exemplo, o verbo enganar. Vou te dar exemplo com o verbo enganar. Quer ver? Ela enganou o marido. Ela enganou o marido. Existe o verbo enganar e existe o verbo enganar-se. Ela se enganou. Ela se enganou. Sei lá, ela se enganou com o número de telefone. Uma frase curta. Eu estou colocando frases do dia a dia aqui, frases curtas. Repare, isso é um verbo acidentalmente pronominal. O que é um verbo acidentalmente pronominal? Que existe, é um verbo que existe sem ser pronominal. Essa é a real, estou te contando a real. Porque se tudo fosse essencialmente pronominal, você seria feliz. Você decoraria a lista, por isso que não dá. Por isso que eu não vou conseguir resolver tua vida em um vídeo. Ah, Adriana, em um vídeo você me dê a lista de verbos pronominais, eu vou levá-los debaixo do braço. Sim, esses são os que aparecem muito em prova. Existem outros, sim, a gente vai resolver questões, tá? Mas o que eu preciso te dizer é, presta atenção. Tá vendo essa lista? Essa lista é de verbos que são considerados pela gramática essencialmente pronominais. Só que a notícia ruim é que existem verbos acidentalmente pronominais. Acidentalmente, eles podem vir com pronome ou sem pronome. Existem outros, por exemplo, o lembrar-se, o esquecer-se, são exemplos. O verbo esquecer-se e o verbo lembrar-se caem muito em concurso. E eles são acidentalmente pronominais, porque existe o lembrar e o esquecer. E existe o lembrar-se e esquecer-se. Entendeu? Então, eles podem vir com pronome ou sem pronome. Dri, pode dar uma lista de acidentalmente pronominais? Não existe essa lista, tá? O que existe é a prática. Cara, eu vou te ajudar a resolver esse problema na prática. Você não precisa de teoria além disso. Se você se aprofundar, há alunos meus que têm tanto... são tão determinados que querem comprar dicionário de regência para conhecer lista de verbos. Não, você não vai conseguir, a não ser que você seja da área. Se não é, pare com isso, é só saber que isso existe. É só saber que nas provas, agora eu vou te dar uma notícia boa. Lembra que eu te falei que ia te dar uma notícia ruim e uma boa? Notícia ruim, existem os acidentalmente pronominais. Notícia boa, os que aparecem mais são os essencialmente pronominais. São os que aparecem mais em prova. Você vai resolver questões aí comigo. Que são verbos que só aparecem sob a forma pronominal. Arrepender-se, atrever-se, assemelhar-se, candidatar-se, tornar-se, blá, blá, blá. O tornar-se, eu vou falar do tornar-se já, já. O tornar-se, ele é acidentalmente pronominal. Ele vai aparecer nas questões. Vou colocá-lo aqui. Coloque aí na sua lista que eu estou sem espaço. O tornar-se é considerado acidentalmente pronominal, porque existe o verbo tornar sem pronome. Você diz assim, eu vou tornar a sua vida uma vida melhor. Ou ele se tornou concursado. Existe o tornar e o tornar-se, tá bom? Ele é um verbo considerado acidentalmente pronominal. Nessa listinha de verbos acidentalmente pronominais, que você vai fazendo aí ao longo das questões, coloque o lembrar-se, o esquecer-se. Vou colocar aqui nesse cantinho, lembrar-se,
esquecer-se, tornar-se. Você só precisa entender essa lógica. Por que eles são considerados acidentalmente pronominais? Porque eles existem sob a forma pronominal e existem sob a forma não pronominal. Tá bom? Tá bom, Adri, acabou? Não. Não. No próximo vídeo, agora que a gente falou de verbos pronominais, acabou. Teoria, isso você tem que saber. O resto é treinar. No próximo vídeo, eu vou aproveitar, porque não dá para resolver as questões sem fazer uma revisão do C. Então, no próximo vídeo, eu vou fazer uma breve revisão do C, os sete valores do C. O C pode ser PIV, parte integrante do verbo, mas ele pode ser PA, PIS, conjunção integrante, conjunção condicional. Eu vou fazer uma breve revisão, coisa rápida, e aí sim nós vamos aos exercícios e questões. Tá bom? Então roda a vinheta aí só para a gente complementar e para ajudar nas questões. Uma breve revisão da palavra ser. Vamos lá. Tudo bem, tudo bem? O que foi aí que vocês estão... Adriana, a gente está solidário na dúvida. Um teve uma dúvida e todos tiveram a mesma dúvida. Adriana, quando o sujeito se refere assim, não é. Não é isso. Desculpe, não é. Isso é reflexivo. Isso é reflexivo. Tá? Por isso que eu tenho que fazer uma revisão do C. Vocês confundem o C reflexivo com C PIV. Adriana, o referir pode entrar nessa lista? Pode. Pode. Só que ele é acidentalmente pronominal. Vamos colocá-lo na lista, tá? Eu tô gravando, tá? Não parou de gravar, não. O pessoal que tá gravando, não pare de gravar, não, que essas dúvidas do chat são dúvidas de todos os alunos. Ó, referir pode entrar nessa lista de acidentalmente pronominal, porque existe o referir e o referir-se. Então, ele é um verbo acidentalmente pronominal. Mas essa dúvida aí que vocês tiveram, se ele equivale a si mesmo, isso não. Isso é o conceito de reflexivo. A gente vai revisar agora. Tá? Juntos, vamos! Ó, venha comigo agora. Revisão do C, para a gente poder atacar as questões. Você viu aí que o C será parte integrante do verbo. Quando é que o C vai ser parte integrante do verbo? Você acabou de aprender no vídeo anterior. Ele será parte integrante do verbo se ele compuser um verbo pronominal. E aí, você aprendeu que isso tanto pode acontecer no verbo essencialmente pronominal, que a maioria das questões você vai ver que são com verbos essencialmente pronominais, tá? Mas ele também pode vir, eu vou te dar um exemplo de ser PIV com o verbo acidentalmente pronominal, o verbo referir-se. O verbo lembrar-se, que é mais comum. Ó, ele se lembrou do meu nome. Esse se também é PIV. Só que aqui ele está inserido numa construção de verbo acidentalmente pronominal. Tá bom? É um verbo acidentalmente pronominal, o verbo lembrar-se. Então, não importa. Esteja ele compondo um verbo pronominal ou um verbo acidentalmente pronominal, quando o C fizer parte do verbo, ele vai ser o PIV, integrante. Tá, presta atenção. Quando é que ele vai ser reflexivo? Adriana, eu confundo muito, e foi isso que me perguntaram no chat. É realmente muito comum que o aluno confunda o PIV com reflexivo. O PIV com reflexivo, e eu vou te dizer, infelizmente, essa sua dúvida é um assunto que é discutível. Até os gramáticos divergem com alguns verbos. Desculpe, mas eu não vou resolver um problema que nem os gramáticos resolveram. Adriana, que palhaçada, resolve aí, minha filha, que eu quero fazer um concurso. Não vai dar, porque olha só, presta atenção. Cara, até os gramáticos chamam alguns seis que compõem os verbos pronominais de reflexivos. Porque eles dizem, há gramáticos que dizem, que os seis dos verbos reflexivos, os verbos pronominais, seriam pronomes reflexivos. Entendeu? Vou repetir, é como jurisprudência, sabe? Tipo isso. Os gramáticos divergem.
Mas o que você vai levar para a prova? Porque você não tem que entrar em discussão de gramática. O que você vai levar para a prova? Então, vou repetir. Estou dizendo que essa diferença é discutível. Estou dizendo que se você for atrás nas gramáticas, há autores que divergem quanto a isso. Entretanto, o que se leva como ponto pacífico é que o ser reflexivo, ele é igual a si mesmo. Então, presta atenção, que eu vou te dizer quantas coisas você vai anotar aí. Para cada um desses, anote aí, ó. Do ser reflexivo, você tem que saber duas coisas do ser reflexivo, ó. Duas coisas. A primeira coisa é que o ser reflexivo é igual a si mesmo. Você pode trocar por a si mesmo, tudo bem? E que o ser reflexivo, ele ocorre quando o verbo não é pronominal. O verbo não é pronominal. Então, veja, nesse caso, o verbo não é afastar-se, o verbo é afastar. Existe um macete que eu uso e que serve para você usar. Na maioria, assim, quando o assunto não é muito aprofundado, dá para usar esse macete. Ou seja, use o macete. O ser reflexivo, ele pode ser trocado por a si mesmo. Ele pode ser trocado por menino. Claro que vai mudar o sentido. Mas, sintaticamente, ele pode ser trocado por menino. O ser pive não pode trocar por menino. Você não pode trocar por a si mesmo, não pode trocar por menino. Ó, a mulher queixava o menino. Entendeu? Quando o ser é pive num verbo essencialmente pronominal, você não consegue trocar por menino. Quando o ser é reflexivo, você consegue trocar por menino. Consegue entender esse macete? Dá para usar. Ó, eu me lembro de que eu tinha muita dificuldade nesse assunto. E a troca por menino foi um macete que eu criei com base no Bechara, porque o Bechara diz que quando o ser é reflexivo, você pode imputar aquela ação em relação a um outro elemento. Então, aquilo que você pode fazer sobre o outro, você pode fazer sobre si mesmo. Quando ser reflexivo, você pode trocar o complemento ser por um outro complemento. Nesse caso, o menino. Você pode afastar o menino da cadeira? Pode. Então, você pode afastar a si mesmo. Você pode queixar o menino de tudo? Não, você não pode. Então, quando você não consegue trocar por menino, significa que você não está conseguindo imputar essa ação sobre o outro. Aí ele não pode ser reflexivo. Quando é reflexivo, você consegue imputar sobre o outro. Ajuda. Tudo isso, juntando tudo, você resolve as questões, entendeu? Juntando tudo o quê, minha filha? Juntando essas dicas que eu estou colocando aqui. Não é com uma só que você vai resolver, porque há questões que são... Só no treino você vai matando, entendeu? Mas eu estou te dando artifícios para você entender a diferença. Uma diferença que, repito, é até discutida nos gramáticos. Tá bom? Nos grandes gramáticos. Tá bom, Dri, resolvi, anotei para a gente poder seguir, tá bom? Então, ó, esse ser reflexivo. Pedi a ela que se afastasse da cadeira, pedi a ela que afastasse a si mesma, ou que afastasse o menino. Claro que há uma mudança de sentido quando você troca por menino, claro. E o verbo, nesse caso, não é pronominal, o verbo não é afastar-se, o verbo é afastar, entendeu? Tá, quando é que o ser recíproco? Adriana, quero exemplo. Claro, você vai fazer vários. Adriana, eu quero treinar. É agora, putz. Primeiro você tem que ter a teoria. Sem teoria você não vai, tá? Agora o pronome recíproco. O pronome recíproco é igual a um ao outro. Um ao outro. O que você tem que saber de pronome recíproco? Só isso. Ele equivale a um ao outro. Ele traz uma ideia de reciprocidade. E outra coisa que vai te ajudar aí nos exercícios e questões, é saber que quando o ser recíproco, o verbo vem sempre no plural. Verbo sempre no plural, tá bom? Então, isso te ajuda nas questões. Tá anotando tudo? Se você não tiver isso, não dá nem para começar. Então, anote aí, tá bom? Tá? É, isso aí. Adriana, o ser reflexivo indica uma ação e reação? O ser reflexivo indica uma ação sobre si mesmo. Ou seja, não é reação. Ação e reação. Tipo, sei lá se isso é física, tá? Essa tua pergunta tem a ver com física. Ah, ele se olhou no espelho. Isso é reflexivo, isso é uma ação e reação? Ele olhou e ele... Não sei se é ação e reação. Ser reflexivo é o sujeito faz a ação sobre si mesmo. Prefiro pensar assim do que ação e reação. Porque ação e reação, para mim, é algo muito
metafísico. Tá bom? Então, Adriano, ser reflexivo é a si mesmo. Ele olhou a si mesmo. Se você diz ele se olhou no espelho, é reflexivo. Ele se olhou no espelho, reflexivo. Ele olhou um menino, ele olhou a si mesmo. Ele se olhou no espelho. Então, o ser reflexivo é isso, ele equivale a si mesmo. Você pode trocar por menino. Ele olhou um menino no espelho. E nesse caso o verbo não é pronominal, porque quem olha, olha, não é o verbo olhar-se, é o verbo olhar. O ser recíproco é igual a um ao outro. E o verbo vem sempre no plural. Os amigos se abraçaram na despedida. Vem. Agora o CPA. Adriana, a gente está fazendo... A gente não está tendo aula do C, porque no curso você vai ter uma aula só de C. Você vai ver que eu faço 4 horas de questões só do C. Aqui eu só estou revisando rapidamente o C, porque a gente falou do verbo reflexivo, do verbo pronominal. Só por isso, mas depois você vai ter a aula aprofundada do C, que não é hoje. Por enquanto, Adri, a gente está fazendo o quê, minha filha? Eu estou te dando dicas para não confundir esses 6 que caem em prova. O C apassivador. O que é o C apassivador? O C apassivador, quais são as dicas para ele? 3 dicas para ele que eu gosto de levar debaixo do braço. 3 dicas. Primeira dica, o C apassivador, ele vem sempre com VTD ou VTDI. Ele vem sempre com verbo de transitividade direta, tá? Segunda dica, ele equivale, anote essas dicas porque a gente já vai para as questões, ó. Ele equivale a voz passiva analítica. Eu posso passar a frase para passiva analítica quando o C é PA. Eu posso passar a frase para passiva analítica. E terceira dica, qual é a terceira dica? Ó, ele normalmente não vem ligado à preposição, porque normalmente o que vem depois não tem preposição, por quê? Porque o que vem depois é sujeito, e não, por isso não vem com preposição. Essa é uma dica prática para você resolver as questões. Ajuda muito essa dica 3. Então, olha só, destruíram-se as provas. Esse C é PA. Como é que eu sei que ele é PA? Ele vem com o verbo transitivo direto, quem destrói, destrói alguma coisa. Ele equivale a uma voz passiva analítica, tipo, as provas foram destruídas. Eu consigo passar para analítica. E o que vem depois é sujeito. Ó, tá vendo o que vem depois? As provas do crime é sujeito. Sujeito. Tá bom? As provas as provas do crime, desculpe, foram destruídas. Esse é o CPA. Você entendeu o que eu estou fazendo? Estou organizando quantas coisas você pode sistematizar aí para resolver as questões do ser PIV, do ser reflexivo, do ser recíproco, do ser apassivador. Ser indeterminador do sujeito, ó, tá acabando. Quando é que o ser é PIS, pronome indeterminador do sujeito? Ó, 3 coisas aqui que eu quero relembrar com o ser PIS também. 3 coisas. O ser PIS, ou índice de indeterminação do sujeito, pronome indeterminador do sujeito. 3 coisas. A primeira coisa é, ele aparece com verbos que não sejam VTD, ou VTDI, tá bom? Então, eles vêm com verbos que não sejam VTD ou VTDI, tá certo? Tá. Segunda dica. Ele tem, o sujeito dele, não há sujeito na frase. Quando ele aparece, não há sujeito na frase. Ele tem sempre o sentido de alguém, não se sabe quem efetuou a ação. Alguém, não há sujeito na frase. Alguém não se sabe quem efetuou a ação. Então, precisa-se de voluntários. Quem é que precisa? Alguém, não se sabe quem, tá? E terceira e última dica, o verbo. Como não há sujeito, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular, sempre, tá bom? Então, ele não há sujeito. Ó, precisa-se de voluntários, tá vendo aqui? Ó, ele tá ligado a um VTI, quem precisa, precisa de. Com essa preposição,
dá para ver que esse ser não é PA. Esse ser é pronome indeterminador do sujeito. E o verbo fica sempre no singular. E não há sujeito na frase, não há sujeito. Não há sujeito. Ele vem sempre com esse sentido aí indeterminador, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver vários exemplos, tá? Tudo bem? Dri, poderia dar um exemplo em que o verbo lembrar não seja essencialmente pronominal? A gente vai treinar. Segura só um pouco, só para a gente não perder o raciocínio. Mas virão aí muitos exemplos, muitos exercícios. Daqui a pouco, quando eu fechar, vocês vão fazer assim, ó, para ficar melhor. Confia em mim. De tanto exercitar, você vai matar tudo isso de problema, tá? Aí no final, se você ainda tiver dúvida, aí você manda. Então, anotou aí? Tá tudo anotado. Mais devagar do que isso seria se eu fosse aí para tua casa anotar as coisas no teu lugar. Pô, tô ditando. Tá bom, Adri, eu quero colo. Isso é muita coisa, tô em pânico. Lembrando que a gente está só falando de um assunto de uma maneira resumida, que depois, no curso, você vai ter a aula do ser. Isso não é nem aula do ser. Isso aqui é uma sistematização, um resumão, para você matar as questões do ser que virão aí na sequência. E tá tudo anotadinho aí para você, tá bom? Então, ó, fechando o CPIS. O CPIS, ele aparece com verbos que não sejam VTD ou VTDI. Adriana, como assim? Porque se for VTD ou VTDI, ele vai ser PA. Você já viu aqui, ó. VTD ou VTDI, ele é PA, tá? Então, ele aparece em estruturas que não tenham VTD, verbo transitivo direto, ou direto e indireto. Segunda dica, não há sujeito na frase. Ou seja, quando você diz precisa-se de voluntários, isso aqui não pode ser sujeito, porque está com preposição, tá vendo? Não há sujeito na frase. O sentido será sempre de alguém não se sabe quem, ó. Alguém não se sabe quem precisa de voluntários. Então, o CPIS, ele traz esse sentido de alguém não se sabe quem, sabe? Alguém precisa de voluntários, não se sabe quem. E o verbo fica na terceira, sempre na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque não há sujeito, ou seja, ele não vai concordar com esse sujeito, tá bom? Tá? Tranquilo? E para fechar, vamos fechar aí com o ser integrante e o ser condicional. O ser integrante e o ser condicional. O ser integrante é aquele que integra, é aquele que inicia. Lembra o conceito dele? Vou colocar aqui, ó. Inicia oração substantiva. Oração que pode ser trocada por isso. Entendeu? Então, veja aqui, ó. Não sei se irei à aula hoje. Não sei isso. Adriana, que papo é esse de isso? Muita gente pergunta, esse macete do isso serve para quê? Como a gramática diz que o ser integrante inicia uma oração substantiva, presta atenção, o ser integrante, ele inicia uma oração substantiva. Então, o macete é trocar por um pronome substantivo. O isso é um pronome substantivo, é um macete que salva. Por quê? Porque essa oração é substantiva. Você poderia trocar por qualquer substantivo. Tipo, eu poderia pegar essa oração e trocar por um substantivo qualquer. Não sei a verdade. Não sei o segredo. Não sei isso. Entendeu? O ser, conjunção integrante, ele inicia uma oração substantiva. E o macete de trocar por isso é só para você ter certeza de que ele é integrante. Por quê? Quando ele inicia uma oração substantiva, você troca a oração por isso. Você troca por isso para ter certeza de que é uma oração substantiva. Entendeu o macete do isso? Entendeu? Você troca a oração por isso porque ela é substantiva. E o isso é um pronome substantivo. Entendeu? Só para isso. Agora, não é isso só. Pode ser disso, nisso. Por exemplo, se você diz assim, ó. Não, ó. Vamos lá, ó. Deixa eu ver um exemplo com... Deixa eu ver, sei lá. Deixa eu ver um exemplo do dia a dia. Quer ver? Sei lá. Um exemplo, ó. Tenho vontade. Um exemplo curto do dia a dia. Tenho vontade de que
você seja aprovado. Pronto. Ó, tenho vontade de que você seja aprovado. Ai, mas eu queria um exemplo com C. Tá, te dei um exemplo com o quê? Ó, tudo bem, mas poderia ser com... Eu já te dei um com C, vou te dar um com quê? Que é integrante. Ó, tenho vontade disso. Então, esse que é conjunção integrante. Entendeu? Então, quando você troca o ser ou o que, quando você pega a oração e troca por isso, aí você tem a certeza de que ele é uma conjunção integrante. Mas não é só isso, pode ser disso, nisso, podem ser as variações disso, nisso, porque pode haver preposições ali na composição da frase, tá bom? Mas esse macete do isso serve para quê? Para você saber que a oração é substantiva. Aí o ser é conjunção integrante. Pegou? Pode ser isso, disso, nisso. Você vai ver aí nos exemplos. E se ela for, eu vou. Esse se é o quê? Conjunção condicional. Quando é que o se é conjunção condicional? Quando ele tiver ideia de hipótese, caso ela vá. Esse é tranquilo, né? Conjunção condicional traz ideia de hipótese. Esse aí você não vai ter problema. Tá bom? Isso. Tá? Pegou? Dria, vamos mais? Vamos. Agora eu vou levar você. Você sabe que esses foram os 7 valores do C? Mais comuns, acho que somando aí são 7, veja. Ó, então, PIV, parte integrante do verbo, quando ele fizer parte de um verbo pronominal. 2, reflexivo, quando ele tiver valor de a si mesmo. A si mesmo. 3, recíproco, quando ele tiver o sentido de um ao outro. 4, apassivador, quando ele tiver ali numa voz passiva, equivalendo a uma voz passiva analítica. 5, PIS, pronome indeterminador do sujeito, ou índice de indeterminação do sujeito. 6, conjunção integrante. 7, conjunção condicional. Adriana, existem outros? Você está escondendo alguma coisa de mim? Não é que eu esteja escondendo, mas na aula do C, você vai ver que existem variações. Por exemplo, existe o C concessivo, o C causal, mas são detalhes muito específicos ali de bancas que vão mais além. Porque, no geral, para você encarar qualquer prova, você tem que ter esses 7 aí debaixo do braço. Existem variantes aí, eventuais? Sim, mas isso é papo para depois. Confia em mim, com esses 7 você faz um estrago em qualquer banca. No próximo bloco, aí a gente vai ter muitos exemplos. Aí eu fico mais tranquila, porque você vai treinar. Quando você treina, a ficha cai, tá bom? Roda a vinheta e vamos aproveitar aí nosso último vídeo de treinamento. Vamos lá.